Fala pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. No vídeo de hoje do Tudão News, eu não vou fazer aquela entrada triunfal e alegre como eu sempre faço, porque eu vou falar com uma coisa que já me chateia tem bastante tempo, não é de hoje, que é a questão da Marielle Franco, né? Obviamente ela foi assassinada de modo brutal, mas o que estão fazendo com ela desde a morte não se faz. Eu vou explicar isso logo depois de eu pedir para você se inscrever no canal, deixar aquele joinha porque ajuda muito a gente, tá bom? Pessoal, o seguinte, o que eu tenho visto aí na mídia é cada vez mais se falando sobre querendo vender página de jornal, e aí página de jornal, para quem é velho como eu, vai entender, mas querendo vender notícia é o que se faz. Se você entra hoje, por exemplo, no Globo.com, o dia de hoje é o dia 25 de julho, não se tem outra coisa além de Marielle Franco. Óbvio que o assassinato dela foi uma coisa muito brutal, muito ruim, tá? Ninguém tá falando aqui que não deveria ser investigado, não é isso. Só que eu gostaria muito que deixasse Marielle em paz. Deixa ele descansar em paz, gente. Porque hoje todas as direções que se apontam da mídia querendo vender notícia ou de algumas correntes políticas querendo que seja aprovada uma retórica que eles nem sabem se de fato será. Bom, eu quero explicar cada uma dessas coisas, tá bom? Primeiro, mídia, a mídia vendendo mídia, né? A mídia vendendo mídia, se você entrar hoje, por exemplo, no Globoplay, vai estar lá no Globoplay um documentário sobre Marielle Franco que foi recém-produzido, foi lançado, salvo engano, essa semana, tá? Talvez semana passada. E acontece o aniversário do trágico assassinato dela, né? Tanto dela quanto do motorista. Isso foi uma coisa que o pessoal que não era de esquerda estava batendo muito, tá? Lá na época do assassinato dela, é só a Marielle, e aí vocês vão esquecer do motorista, Anderson Nunes, e não vão falar mais nele. Hoje, pelo menos, se fala de Anderson Nunes, tá? Isso por muita pressão de outras correntes contrárias àquelas que estão sempre querendo voto em cima da tragédia, né? E é isso, pessoal. Isso não é de hoje, não, tá? Todas as tragédias, as pessoas, geralmente as mesmas pessoas, mas todas as tragédias, o pessoal busca voto. Isso não é de hoje, não é novidade, tá? Sempre aconteceu e sempre vai acontecer, mas o fato é que tá passando no limite, né? Eu acho que tá passando no limite. Eu não sei se você tem essa mesma impressão, mas vamos voltar lá, né? O TDAH que nos ajude. Então, a gente tem essa questão, e aí tô falando especificamente de Rede Globo, tá? A Rede Globo muito forte no Rio de Janeiro, muito alinhada com determinadas correntes políticas. Essas determinadas correntes políticas fazem pressão, sim. Se você não viu, recomendo muito que você veja a questão da Maria da Penha, o caso Maria da Penha. Não estou falando da mulher da lei Maria da Penha, não. Estou falando da mulher, do caso que deu origem à lei, tá? Dá uma olhada nisso e veja quem fez pressão para que virasse lei, um caso que tem muitas questões, né, penais que eu diria até curiosas, só para não ser para não fazer nenhuma ilação aqui, tá? Então, essas mesmas correntes sempre estão fazendo as mesmas pressões pelos mesmos meios de comunicação. Então, temos a mídia, né? E aí a mídia nem é mais uma questão de ser pressionado ou não, ela simplesmente vai no balão, né? Ela vai na onda, às vezes até puxa a onda. Vem, gente, vem comigo. O RJ de ontem, né? Daqui a pouco eu falo o que aconteceu ontem. O RJ de ontem foi 80% do programa, foi só falando sobre o mesmo caso. E, pessoal, o que eu tenho visto, né? O que eu tenho visto é muita coisa na mídia, documentário, vender notícia, G1 recheado de notícias a respeito do caso, mas o que eu não tenho visto é uma mudança, de fato. Aonde se propõe uma lei que endurece penas, aonde se propõe uma lei que ajude as polícias, tanto a polícia civil quanto a polícia militar, aonde está dessas mesmas correntes políticas
que ficam pressionando por conta do caso Marielle, aonde estão? Aonde está a pressão para que acabem com saidinha, para que acabe com progressão de pena, para que se melhore a situação nos presídios? Onde está, pessoal? Onde é que está a galera dos direitos humanos que até agora não fez uma proposta de lei para endurecer pena de crimes bárbaros como esse? Né? Eu, de fato, não estou vendo. Bom, e essa é a primeira coisa que eu queria falar com vocês, é sobre a mídia, que está vendendo muito e tal, de um jeito até que eu acho feio, porque, pô, propagandeando em cima de tragédia, né? Não é maneiro, não é bacana. Número 2 é a própria galera que ganha muito voto com isso, tá? Poderia falar nomes de políticos aqui, mas eu gostaria que todos esses políticos estivessem aqui no nosso podcast, então não farei isso para não ganhar inimizades, mas tem bastante político que sempre está querendo aparecer quando o caso quando esse caso vem à tona. E não só isso, que é a segunda questão, pessoal. Eles não vão parar de falar dessa tragédia enquanto não estiver montada a retórica que eles querem. Qual é a retórica que eles querem? Fazer uma ligação entre a tragédia da Marielle e a direita bolsonarista, tá bom? Heitor, você é bolsonarista? Não, não sou, meu querido. Eu não sou bolsonarista e nem sou petista, tá? Mas enquanto isso não acontecer, enquanto não acontecer o menor, uma caneta, enquanto não aparecer uma caneta de alguém da família Bolsonaro ou ligado ao bolsonarismo que esteja envolvido nisso, eles não vão descansar. Tanto é que o Flávio Bolsonaro, sim, na minha opinião, né, como diz o Gaveta, na minha opinião, ele sim, provavelmente cometeu alguma questão lá de rachadinha e tudo mais. Não, infelizmente, né, colocaram panos quentes nisso, virou pizza, mas ele acabou dando emprego lá para um parente, né, de um dos envolvidos no caso. E queriam fazer, olha isso, olha a ligação aí, agora viu, vocês viram que agora o Bolsonaro está envolvido no caso Marielle e cada vez que passa, a gente tem visto que não tem nada a ver, né? Toda hora que sai uma notícia, as pessoas querem fazer a menor ligação com isso, mas a minha opinião não largarão isso, não pararão de falar desse assunto enquanto não fizerem essa ligação. Esses políticos, eles não estão interessados em endurecer penas para assassinos, em acabar com benefícios para criminosos, eles não estão a fim de melhorar a vida das polícias, eles estão a fim de validar a retórica deles. Só isso que eles estão a fim, tá bom? Então, eu fico muito chateado com isso, porque era para que a tragédia, né, fizesse alguma coisa de positiva. Não só isso, né? Não satisfeito, a gente também tem a questão que a delação premiada ela sempre foi muito criticada por certas correntes políticas, né? Principalmente a esquerda. Sempre falou, na Lava Jato, falou-se muito sobre, olha como delação premiada é ruim, olha como delação premiada é isso, olha como o Sérgio Moro tem usado a delação premiada. E, para a nossa surpresa, né, o noticiário de ontem só se falava sobre a delação premiada de um ex-PM que foi partícipe lá no assassinato da Marielle. Olha que coisa, né? E então, essa delação vale, as outras delações não valem, né? Então é a hipocrisia, né, pessoal, que reina na política brasileira desde os tempos de Cabral, provavelmente. Digo isso porque a carta de Pedro Vaz de Caminha tem o Pedro Vaz de Caminha lá no final da carta, ele pedindo pro rei um favorzinho. Se vocês quiserem falar sobre isso, que eu fale sobre isso, deixe aí nos comentários, tá bom, pessoal? E aí, o que você acha? Você acha que deixem Marielle descansar em paz? Ou você acha que tem que ser do jeito que é? Acho que tá muito feio, pessoal. Acho que já passou do limite já, o que estão fazendo, tá bom? Então, esses dois problemas. Mídia querendo vender cada vez mais coisa em cima de um assassinato, crime bárbaro, e a corrente política querendo provar a sua retórica, seja lá se ela tem a ver com a verdade ou não. Então, é isso.
Se você concorda, deixa um like. Se você não concorda, deixa um dislike. Né? Dislike não é ruim. Dislike só diz que pessoas com o seu perfil não chegaram até esse vídeo. Esse vídeo não chegará a pessoas com o seu perfil. Se você gostou, deixa um like. E se você compartilhar, você me ajuda muito também. Então, fico por aqui, pessoal. Até mais e valeu.